אשת חיל ממצא ורחוק. Shavua Tov. Queridos alunos aqui do Quênia, já a última semana, daqui a pouquinho mais as nossas próximas aulas. Vai ter mais uma última aula aqui no Quênia, depois as próximas aulas vai ser em Israel e na Polônia. Pode abrir. A gente vai continuar estudando nossa Torá aqui do Chá em qualquer lugar do mundo que eu me encontre. Eu não vou poder dar aula para você se eu estiver no Olam Abá. Mas quando eu não tiver, se eu estiver aqui nesse mundo, eu vou tentar dar aula para vocês. Seguindo nossa grade de estudo, a gente está tratando as leis de Shabat. Estamos tratando o que é Shabat. E eu preparei esse show com muito carinho, muita dedicação. Eu quero, Bezat Hashem, eu possa transmitir para vocês esse conceito. Se eu conseguir fazer isso, valeu a pena. Estou fazendo esse Kiddush Hashem, está fazendo Avodat Hashem. Que eu possa ter tatzlia, que eu possa ter sucesso nesse shiur e que vocês possam aprender realmente e possam transmitir para os seus companheiros, suas companheiras, para os seus filhos e para toda a comunidade que assim assista a minhas aulas. Eu quero agradecer as pessoas que assistem, que não participam das minhas aulas formalmente, mas eu sempre recebo pelo Instagram ou pelo Facebook ou pelas redes sociais dizendo: Fabino, eu assisti tua aula, muito boa, obrigado. Então, para mim, também é uma network, é um trabalho que vai pegando e transmitindo alguma coisa boa. E aí eu me sinto realmente valeu a pena fazer essas aulas. Quero voltar a falar das Ehud Shabbat, das leis de Shabbat, as diferenças. A gente vai falar também entre o que é Shabbat, o que é Yom Tov, o que é as leis de Yom Tov, que é um tabu, as pessoas só conhecem o que é Yom Tov, mas não sabem na prática o que deve fazer Yom Tov, né? Fica todo mundo naquela pergunta: e aí, o que eu faço? O que é Yom Tov? Um dia normal? É como Shabbat? É um dia diferente? É um outro conceito? Então, esse vai ser temas das nossas próximas aulas, e sempre nessa linguagem muito simples, sempre nessa linguagem que vocês possam se conectar. Permitido em Shabbat, vamos falar o que é permitido em Shabbat, o que é proibido em Shabbat, para poder se conectar com o conceito do Shabbat. É preciso ter algumas bases sólidas, tá? E nessa aula eu quero começar a falar cada uma dessas leis, tá? Somente que existe, cada pessoa, perdão, tem aqui uma pessoa entrando, existe várias metodologias de ensino, Baruch Hashem. Hoje eu quero focar diretamente nas 39 melachot. Melachot, 39 tipos de trabalho sobre o Shabbat. E como compreendemos elas? Quem vê as nossas aulas no nosso canal, lá no Instituto Mahanai, eu venho falando muito sobre a Torá oral, a Torá escrita, tá? E estamos falando de uma forma, de uma metodologia que vem da Torá escrita e da Torá baseada na Alahá. Alahá é um código de leis que vai informar a gente como fazer essa mitzvah ou esse preceito. É uma forma que sabemos o princípio do estudo da Alahá. Se tem um mandamento em geral, seguindo por coisas específicas, a gente acaba generalizando. Eu vou dar um exemplo. A nossa Torá Kedushá, aonde fala que devemos fazer, ela vai ordenar ao povo de Israel para fazer um Mishkan. Mishkan é um tabernáculo.
E aí, vai estar falando no próximo livro, quando a gente terminar o livro Bereshit, vai ser logo que a gente vai sair do Egito, logo que a gente vai receber a Torá, a Kadosh Baruch Hu vai ordenar o povo de Israel para fazer um Mishkan. Mishkan, em hebraico, é o tabernáculo. E o Passuk que a gente vai encontrar é no livro de Shemot, no livro de Êxodo, 35:12, tá? Moshe chamou o povo e vai instruir a construir um Mishkan. Mishkan em hebraico, tabernáculo. O que é um Mishkan? É um templo temporário móvel. A gente fizemos esse templo temporário móvel para ficar no deserto, no período de 40 anos. E aí o Mishkan entrou na terra de Israel. Tá? Ele se movia de lugar a lugar. Tem muitos detalhes, como fazer, Moshe Rabbeinu vai instruir o povo, né? E tudo foi designado, tudo foi orientado por Akadosh Baruch Hu. Quando? Tá? Quando reuniu o povo, ele descreveu os mandamentos que Deus quis sobre o tabernáculo. E quando veio a inspiração divina, ele falou: Oseta Shabbat, faça o Shabbat. 6 dias trabalharás, porém o 7º será sagrado. Sábado de repouso consagrado a Hashem. Qualquer que faça algum trabalho, morrerá. Quando alguém trabalha em Shabbat, é pena de morte. Esse passuk, esse versículo, é um passuk muito chocante. Concordam? É um passuk, um versículo muito chocante. Kadosh Baruch Hu Moshe Rabbeinu vai dar uma inspiração divina, ele vai falar ao povo de Israel, e aí ele vai falar assim: 6 dias trabalharás, porém, no 7º será sagrado, sábado, Shabbat, de repouso, e consagrado a Hashem, qualquer que faça algum trabalho, morrerá. Quando alguém trabalha em Shabbat, pena de morte. Nesse passuk, nesse versículo, naquele tempo, era pena de morte física. E também, a gente conhece a expressão, e quem estuda comigo há algum tempo, já ouviu falar da morte espiritual. Como é que se chama morte espiritual? Yosef? Karet, yafé מאוד. Chama-se Karet. Significa... O que é Karet? Morte espiritual? Tem outra explicação. É a desconexão, desconectar espiritualmente do povo de Israel. Ou seja, uma assimilação. Quando um judeu está vivendo ou casa com uma pessoa que não é judia, ou não tem alma judaica, não quer seguir o judaísmo, não quer montar um lar judaico. O que acontece com esse judeu? Ele tem uma desconexão, ele vai ser, talvez ele seja ligado, mas os filhos deles não vão ser tão ligados. E a gente tem na história muitas pessoas, judeus assim. Também é uma morte, uma pena de morte. Vimos que na Torá, o caso do homem que foi coletar madeira, vocês se lembram? Em Shabat. Ele fez diferença, ele fez a propósito, na frente de todo mundo da congregação, ele foi lá, pegou a madeira e aí, em Shabat, recebeu pena de morte. Esta foi
uma coisa mais dramática. Eu já falo sobre Siá, Techuvá, Pacaret. A todo momento a gente tem Techuvá. A Techuvá não é ligado ao parede, Menachem. Você cometeu uma transgressão, a Techuvá vai limpar, mas não vai abonar aquela situação. É preciso a pessoa ter um tipo de expiação. Voltamos ao assunto. Aquela morte foi acompanhada perante os juízes da época. O Moshe Rabbeinu, então, foi aplicada a morte para aquela pessoa. Hoje em dia não se aplica, por quê? Não tem o Rancher Knesset Kedulá, a grande assembleia, não se viu o ato. Então, essa aplicação de morte não foi se usada. É um exemplo que aconteceu no acampamento para que pudesse chocar as próximas gerações. Seguimos. Isto foi uma introdução. Logo depois na Torá vem um versículo muito interessante, que uma pessoa não pode usar fogo em Shabat. Depois de começar a explicar como criar o tabernáculo do Mishkan, então os nossos sábios, os nossos Chachamim, se reuniram, né? O povo de Israel, Moshe Rabbeinu e todos os nossos sábios, Moshe Rabbeinu vai instruir ao povo e definir em criar o Mishkan, o tabernáculo, e vai surgir uma situação. Pela primeira vez a gente vai escutar as 39 melachot, os 39 tipos de trabalho para criá-lo. Daí tiramos e sabemos que temos uma lei geral para guardar Shabat. Então, a base, senhores, a base do Shabat vai ter um alicerce, vai ser as 39 melachot. Então, um pouquinho confuso, a gente vai entender, apesar que eu achei um pouquinho melhor o que é isso. Eu quis fazer primeiro uma introdução pela base do Passuk, da Torá de Oraita, a Torá escrita, e aí a gente vai desenvolver ela para que a gente possa entender o que são as 39 melachot. Então, aqui a gente conseguiu entender. Dúvidas? O que eu falei, tá? Agora vem uma coisa muito específica que detalha como construir o tabernáculo, o Mishkan. Por que vai me instruir? Uma coisa é construir o Mishkan. Para você construir, o que precisa? Você faz, peraí, você podia fazer assim, ó. Eu vou construir o Mishkan. Eu podia fazer igualzinho o gênio da lâmpada, fazer assim, ó, Mishkan, pum, balançar os olhos e já construir. Não. Né? Deus, ele construiu o mundo com a palavra. Haja luz, haja água, haja terra. Ele trabalhou, ele falou, ele teve a intenção, ele simplesmente não pensou. Hoje em dia, o homem pode construir algo sem trabalhar? Tá? Não. Mas logo depois, né, a gente vai ver a observância do Shabat. Vemos que há uma discrepância para criar um tabernáculo e a observância de Shomer Shabbat. Ambos não são a mesma coisa.
em nível de estudo da Torá e do Chá, quando os nossos sábios ensinaram a Torá, eles desenvolveram um método para que a gente possa cuidar. E qual foi esse método? Criando as alahot, alahá. Estudamos porque estão tão próximos as 39 melahot e o Shabat, mas andam com opiniões tão distantes uma da outra. Porque as 39 melahot é trabalho. E elas foram usadas para a construção do Mishkan. E o Shabat é uma coisa que já vem transcendental. Diz o Midrash que Deus deu um Shabat, deu uma joia para a Israel. E era o Shabat. Não vai ser conectado a esse mundo. Shabat é um mundo paralelo. É um sinal do mundos vindouros, ou do Gan Eden. Então aqui a gente vai ver uma escutança, vai ver uma diferença. As 39 melahot, que foram usadas para construir o Mishkan, e Shabat. Agora, as coisas mais específicas de criar o tabernáculo, aplica também as leis de Shabat. Agora, por que isso chama tanta atenção? Se a lei, e se é uma lei, ela não posso trabalhar no Shabat. Então, eu vou dizer que bom para mim é muito trabalho ou seja, é muito trabalho para mim levantar pela manhã, colocar a roupa e me arrumar para poder sair. Isso é um trabalho, ou é melhor eu ficar na cama? Aí eu não vou ter trabalho se eu ficar na cama. Eu vou estar descansado. Mas se eu levanto, eu tenho que acordar cedo. Quem gosta de acordar cedo é uma coisa. Quem não gosta, despertador toca, você tem que ir para o trabalho. E é horrível. Mas você tem que levantar, tem que ir ao banho, tem que tomar banho, tem que se arrumar para poder ir ao trabalho. Já começa o dia trabalhando. Trabalho físico. Mas quem está de folga, está lá de folga e sabe que pode levantar às 9 horas da manhã, o que vai fazer? Vai ficar na cama, vai descansar. Estão entendendo o conceito de melahá? Melahá, você vai ter que trabalhar. Tem que fazer essa mesma coisa que eu comentei agora, levantar, fazer, construir e começar outros tipos de trabalho. Mas Shabat é quando você fica na cama. Uma coisa, Thaís, vendo uma coisa. Se os muçulmanos, eles abaixam as armas, haverá paz. Se Israel abaixa as armas, não haverá mais Israel. Essa é a diferença. Para a guerra acabar, é só os muçulmanos abaixarem as armas. E Israel vai abaixar também. Se nós abaixarmos as armas, não existe mais Israel. A proporção é absurda, Thaís. O que você tem para dizer de 2,5 bilhões de muçulmanos que existem no mundo? Sabe quantas pessoas existem no mundo, população mundial? A população mundial, Thaís, é de 7 bilhões de pessoas. Dessas 7 bilhões de pessoas, 2,500 bilhões, enfim, são muçulmanos. 15 milhões são judeus.
E eu faço parte desses 15 milhões de judeus que existem no mundo. Sabe qual que é o tamanho do meu povo, Thaís? É 0,002% da população mundial. Esse é o número de judeus que existe no mundo. Num pedacinho de terra que é Israel. Sabe qual que é o menor estado da... Sim, obrigado, Yuri, pela explicação, mas o tema é Shabat. E eu quero tentar desenvolver essa questão, Num esse pedacinho de terra, pensamento. Thaís, que é menor que Sergipe. Sergipe é o menor estado brasileiro. Israel é menor que Sergipe. Entende? Essa é a diferença. Ele está aberto, Ramiro, o microfone. Quando você levanta pela manhã, você tem que fazer um monte de coisa. Shabat é um descanso. Vamos fazer o seguinte. Quem já convidou uma pessoa para passar Shabat na sua casa? É o receita de Abraham Avinu, né? A gente está na Perashá de Abraham Avinu. A gente começou a ler Lechá semana passada, agora a gente está caminhando com Abraham Avinu. Receber visitantes é uma mitzvah, mas você não pode receber uma pessoa se você não vai cozinhar Erev Shabbat, vai fazer comida para os convidados, né? Tem que arrumar a casa, tem que preparar um quarto, tem muitas coisas para organizar para poder receber aquele convidado em Shabbat, colocar comida no prato, todos esses tipos de trabalho que é importante para você cumprir a mitzvah de receber um hóspede em Shabbat. Tudo é trabalho. Se, em geral, a proibição de trabalhar em Shabbat, ou seja, peraí, mas Rabino, se é proibido trabalhar, então eu estou trabalhando. Eu vou cozinhar, eu vou preparar as coisas para Shabbat. Chega em Shabbat, eu vou ter que fazer kiddush, depois eu tenho que pegar a panela, vou ter que servir a pessoa, vou ter que, depois terminou, eu tenho que limpar os pratos, eu tenho que preparar, fazer salada. É trabalho. Então, estou trabalhando em Shabbat. Mas aí a Torá vai dizer que vai ter trabalhos específicos que são proibidos. Essas 39 melachot foram utilizadas na construção do Mishkan. E a partir do Mishkan, que ela foi terminada, foi proibido utilizá-las. E aí elas se tornam as proibições para o Shabat. O Shabat é eterno. Ele não vai deixar de ser Shabat. É um conceito judaico. A Torá diz que qual é o trabalho específico proibido? Não trabalhar uma melachá. O que é melachá? É algo específico. Trabalho específico. É um trabalho... São especialmente mencionados em relação com o tabernáculo, eu acabei de falar. Esse é o conceito de melachá. Em hebraico, melachá, vamos fazer uma anotação muito importante. Essa palavra melachá em hebraico tem a conotação, por favor, só não me tira o pensamento, senão eu me perco. Como eu falei, perguntas para o finalzinho. A melachá em hebraico significa trabalho criativo. O que quer dizer? Ou seja, em Shabbat, uma pessoa decide pegar um sofá pesado com outra pessoa, e aí vai pegar esse sofá e vai levar esse sofá para uma outra casa, e vai carregar, e vai suar, e vai fazer isso. Ele está fazendo
uma melahá carregar. Ele poderia fazer durante a semana, mas ele não podia estar fazendo no Shabat. Ele não está santificando o dia que Deus pediu para santificar. Não pode levar lugar, não se pode, tem outro problema. Sem um eruv, o que é um eruv? É um domínio público, um domínio privado que vai ser, um domínio público vai ser privado, mas precisa construir um eruv. Se ele vai pegar esse sofá pesado, sem o eruv, vai estar carregando e levando para outro lugar, ele está passando por duas proibições. Mesmo que houvesse o eruv, ele não poderia carregar uma coisa que não é shabatit, não é uma coisa de shabat. Ou todo shabat a gente vê lá em Mechearim ou em Jerusalém, os racídicos carregando o sofá. Não. Vamos ver os racídicos carregando o sidur, o talit, a comida para shabat, quando há eruv. Quando não há, não leva. Então, a palavra melahá é algo específico, um trabalho específico, um trabalho que está relacionado às 39 melahot. Para poder conhecer melhor as melahot, a gente precisa estudar. Baruch Hashem, a gente tem sites, o Rabab está aí, tem muitos webs que vão ensinar a gente as melahot. E eu vou trazer para vocês também. Uma pessoa que quer ser Shomer Mitzvot, uma pessoa que quer ser Shomer Shabbat, ela tem que conhecer as 39 melahot. Como eu falei no começo, é importante a gente conhecer esse conceito. A gente tem toda semana para fazer os trabalhos físicos, porém não no Shabbat. Não posso levar em um lugar privado para um lugar público. Isto é exatamente o que queria explicar no sentido de trabalho. Que eu posso me cansar, posso fazer muitos diferentes tipos de coisas que vão me cansar, mas que pode fazer especificamente o trabalho, que não posso fazer, que está relacionado e que é descrito na Torá para criar um Mishkan. Como aprendemos? Porque estar junto tem tanto está junto essa palavra 39 melahot com a palavra Shabbat, está se relacionando à criação de algo, e esse algo é o Mishkan. Ou seja, eu estou carregando um sofá, estou fazendo uma melahá, é para no final eu construir um Mishkan carregando aquele sofá? Não. Aí, ó. Não. 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 Eu estou construindo algo para agradar a Hashem? Não. Não. Então, proibido. Vocês estão entendendo o conceito das melahot? Porque a matará, em hebraico, matará significa a reta final, o objetivo é cumprir Shabbat, é descansar no Shabbat. Calma, não terminei. Vamos entender mais. Eu estou mastigando cada palavra, cada coisa, para que vocês possam entender. É muito importante, essa aula é muito importante para que vocês possam entender esse conceito. Porque depois que vocês aprendem o conceito, vai ficar muito mais fácil vocês decorarem ou saberem cada melahot. E aí a gente vai aplicar outra situação, outro exemplo.
Eu tenho um vaso aqui, um copo d'água. Esse copo d'água, eu não quero mais. Eu vou jogar ele numa grama. Eu posso jogar esse copo d'água em Shabat numa grama? Não. Não. Porque eu estou infringindo as 39 elabot, que eu não posso arregar. Não posso... como é que se fala? Regar. Então, onde eu tenho que jogar esse copo d'água? No cimento, na calçada, no asfalto, onde não vai haver, não vai nascer imediato ou uma planta, ou vai... Não estou cumprindo, não estou fazendo uma melachá, uma proibição que remete à construção do templo. E a gente vai aprender isso no que decorrer. Neste tema de aula de Shabat, iremos abordar também esse que eu falei, que para podermos avançar em nossa aula, a observância de Shabat não é um tipo de trabalho, precisa entender o conceito. A observância do Shabat não é um tipo, um way of life. Eu cumpro Shabat porque minha família cumpre Shabat. Eu vivo na sociedade de Higienópolis, eu estou no Golden Green, em Londres, eu estou no Brooklyn, eu estou em Mechearim. Então, ali é muito fácil. É a sociedade, se eu não cumpro Shabat, então, oi, vavoi. Não! Não é esse o sentido. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. A gente está copiando. A essência, o conceito de Shabat precisa ser entendido. Precisa ser sentido. Não é algo que está no meu domínio. Até as coisas que está fora do nosso domínio, por exemplo, acender um fósforo ou acender uma luz. Não custa nada, né? Você só aperta a luz, a elétrica já acende. Acende um fogo, um palito de fósforo, né? Acendeu. Eu posso fazer... A razão é que uma pessoa que está se convertendo ao judaísmo, os rabinos ortodoxos, tanto aqui, lá em Jerusalém, quanto no Beit Din de Londres, ou hoje nem tanto em Nova York, eles se preocupam, porque Nova York não está mais fazendo tantos Beit Din como fazia no passado. A preocupação inicial de todo o Beit Din é o cuidado do Shabat. As leis. Ou seja, aquele que não está achando que isso aqui é só para encher uma salsicha, se uma pessoa que tem intenção de ir para um Beit Din ortodoxo, saibam, nunca se esqueçam, essa aula é muito importante. Porque um dia, se exatamente todos aqui, ou aquelas pessoas que precisam, forem chegar no Beit Din e não souberem as alabot de Shabat, esse 39 melachot, vai passar vergonha. Então é melhor nem perder tempo. Eu estava onde? Eu estava conversando em Londres com um rabino reformista. E rabino com rabino se conversa, se respeita, tem que ter respeito, embora há divergências. Eu sou um rabino ortodoxo. Minha formação é ortodoxa. Não há sentido dar
um semestre de aula de Shabat para vocês se não se cumpre Shabat. Não há sentido falar só do conceito e na prática, tchau, amor. Eu estava em Stamford Hill, e é engraçado que Stamford Hill é uma comunidade que tem muito ultra-ortodoxo, mas lá tem uma comunidade reformista. Eu tinha um colega que virou rabino reformista lá, e numa das conversas ele explicou que a Torá proíbe acender um fogo. Os reformistas estão de acordo, tá? Que acender um fogo em Shabat é proibido. Breaking news. Explicou que a razão é a Deoraita proibir que muitos no passado trabalhassem para criar um fogo, ou seja, pegavam duas pedras, né? Vocês já viram, ou já tentaram fazer, né? Duas pedras para criar um fogo. Isso era um trabalho, demorava algumas horas, né? Dependendo do fogo que fosse fazer, demorava. Se estivesse na Europa, no inverno, vai acender um fogo lá, na umidade, na neve. Demora. Então, nessa linha de raciocínio desse rabino reformista, ele diz que era usado no tempo antigo. E aí, sim, no tempo antigo era proibido acender fogo de forma manual. Mas, hoje em dia, o mundo andou. Hoje a gente tem o isqueiro, tem o fósforo. Para ele não tem problema. A pessoa tinha, como eu falei, a diferença. O problema é que ele não entendia o significado. Os reformistas não entendem o significado da palavra melachá. Eles não conseguem entender esse conceito. Essa palavra não é um trabalho. A palavra melachá é um tipo de ação criativa. Ou seja, eu sou um pintor, e aí eu estou pintando. Eu posso fazer isso em Shabat? Eu estou fazendo um trabalho refinado, pintando. Eu não posso fazer isso. Isso é um melachá que manipula e muda a estrutura que está ao redor. Um exemplo, uma camisa branca, você veste uma camisa branca, e aí você pega uma tinta e pinta em Shabat, de amarelo. Veja bem, se for uma criança, ela pegou a tinta, ou ela não tem obrigação, ela não de cumprir a Shabat, tá? Não há problemas. A gente vai falar sobre isso, as alahotes depois de criança, de médicos. Mas uma pessoa que vai fazer isso, ela está fazendo uma melachá. Ela alterou o estado natural em Shabat. Ela mudou a estrutura de algo. Isso é chamado algo criativo, uma melachá. Ou ela pode criar algo, ou ela pode destruir algo. A melachá pode ser criar e destruir. Martelo. Quebrei uma casa. Eu estou fazendo melachá. Agora, peguei um martelo, virei de cabeça para baixo e peguei uma castanha, uma noz. Posso fazer isso em Shabat? Com um martelo? Pode. O martelo é mukse. A gente vai falar sobre mukse. Posso pegar o martelo
e quebrar uma noze em Shabat, o mesmo martelo que há pouco eu falei que vai destruir algo, que é uma melahá proibida em Shabat. E aí, eu posso fazer isso com a noz? Se for para alimentação, Então, pode, senhores, Rabino? pergunta de Beidin. Se for para alimentação, pode? Se for para alimentação, pode descascar? Como seria para a vida se tivesse... Alimentação. Se for para alimentação, Vamos entende? comer. Você está no caminho, vai. Você está no caminho. Quero ouvir outras pessoas. Menachem, Jorge, Álvaro. Isso é pergunta de Beidin. É em favor à vida, entende? Jacob, você acabou de falar. Eu acredito que por ele ser uma ferramenta, não deveria ser utilizado, né? Por ser uma ferramenta de criação. Jorge. Espera aí, quem falou isso? Jorge. Está falando aqui uma coisa bem interessante. Agora o Álvaro gosta quando eu falo assim, porque ele lembra o Rabino Samipim. Calma aí. Calma aí. Você está falando uma coisa interessante, que é uma ferramenta que é usada para fazer uma melahá mamash. Mamash é uma melahá, um ato. Mas veja aqui que os nossos sábios falam. Eu posso pegar um martelo, virar de cabeça para baixo, ou de ponta, né? E quebrar as nozes, porque é alimento muito certo. Para não descumprir, né, Rabi? Para não descumprir e preservar a essência a essência da proibição não ser quebrada. A proibição não... Entendeu? Agora vocês entenderam como é importante conhecer essa lavoura? E a questão do torren moer? Não se aplica a questão de moer, quebrar a nozes? Torren? Você vai pegar a noz e você vai quebrar ela. Você não vai pegar o martelo para virar uma noz. Descascar com as mãos, Rabino, seria proibido? Sim. Seria proibido com as mãos, usar as mãos para descascar. Descascar uma noz com as mãos fica difícil. Não, uma noz não. Eu digo assim, um alimento tipo uma banana, vamos colocar uma banana, tirar a casca, entende? Calma. Isso aí é prática. Isso aí é tema de próximas aulas, não perca. A gente vai falar. Perdão, Rabino. Eu quero trazer o conceito Eu quero trazer o conceito aqui das melahot. De um objeto que está sendo usado. Não é fácil. De um objeto. Que poderia ser infrator, né? Por favor, preste atenção. Preste atenção, por favor. Aqui eu estou trazendo o conceito, porque para Bezat Hashem, Baruch Hashem, a gente tem Talmid Chachamim aqui, tem muita gente que sabe, mas tem muita gente que não sabe. Como eu falei no começo, por isso eu chamei o Rabino Boss para dar essa aula no comecinho, há 2 semanas atrás. Para pegar essa berachá, porque são temas muito delicados, mas eu garanto, aquela pessoa que vem para a aula, aquela pessoa que estuda esse conceito, e ela vai conseguir colocar em prática. Agora, se for um turista, para mim, eu vivo isso. Agora, uma pessoa que já é difícil, está no Brasil, está em Portugal, está no Canadá, não tem essa facilidade, se não aprende, mesmo que esteja dentro de um seio comunitário, vai ficar olhando para o vento. O processo vai durar 20 anos. Então, a oportunidade de ouro é aprender o conceito. Vamos seguir o estudo. O certo tipo de trabalho que não são expressamente proibidos pela Torá. Existe certo tipo de trabalho que não são estritamente proibidos pela Torá. Um exemplo. Qual o trabalho que não é proibido pela Torá, mas é trabalho? Salvar vidas. Aqui nessa sala tem... Salvar vidas, no caso da medicina. Perdão? Salvar vidas, no caso da medicina. Salvar vidas.
Não, isso é Conefas, né? A gente vai falar isso. Trabalho. desculpa. Pessoas que trabalham. Profissão. Acho que é Profissão? melhor. Segurança Qual é pública? a profissão que pode trabalhar em Shabat? O exército, segurança pública? Saúde, médico. Segurança pública, e até Meode. Polícia. Militares em geral. Segurança pública. Hã? Militares em geral. Segurança pública. De novo, regra e repete. Vai, qual outra profissão? Medicina, Cadê no meu caso, aluno? Cadê meu aluno que trabalha com isso? Ele pulou fora? Tô aqui, amigo. Tô escutando o pessoal conversando aí. Senão fica muita gente Qual é falando a ao mesmo tempo. profissão? Médico, Qual é a médico. profissão que se pode trabalhar? Médico, enfermeiro. Agora tem uma outra profissão que o pessoal não liga. Acha que não existe. Sabe rabino, qual é? Bombeiro. Rabino. os rabinos. Rabino. O rabino trabalha no Shabat. E todos os Todo dias, né? Shabat o rabino trabalha. Quanto que vocês descansam, o rabino está lá trabalhando. É um trabalho e é permitido em Shabat. Por quê? Rabino, o Cohen no Calma, eu no serviço... perguntei. Calma, não é a resposta. Por quê? Eu falei. As perguntas a gente vai falar no finalzinho. O rabino, ele vai ensinar a Torá. Ele E tem uma esse função tipo de sacerdotal, trabalho- Rabi? Hã? Ele tem uma função sacerdotal, o Rav na sinagoga, Ele teria é uma como função de um Cohen? sacerdote. Ele é como um sacerdote. Ele vai orientar o povo. Ele é como um Cohen. Cohen. O Cohen trabalhava muito Agora, no Shabat. calma. Vamos agora só concentrar na aula. Depois do finalzinho eu vou abrir para você discutir. Porque senão a gente não vai conseguir terminar a essência e vai confundir. O rabino ele vai trabalhar, ele vai ensinar a Torá, ele vai instruir. É muito importante uma comunidade ter um rabino. Porque se não tem uma comunidade sem um líder religioso, as pessoas ficam estagnadas. A importância de um líder é essencial. Agora, lógico que há algo mais forte que se chama Pikuah Nefesh. Falamos agora há pouco, alguém falou. No Shabat, em geral, é liberado quando se trata entre vida e morte. Isso é maior do que Shabat. Pode-se profanar Shabat quando entra nessa esfera de Pikuah Nefesh. E nesse caso, os nossos médicos, os nossos enfermeiros são permitidos fazer todos os trabalhos. Até as Morelim, melahot. A verdade é que não se deve seguir fazendo trabalhos em Shabat. Ou seja, se a pessoa não tem essas profissões, é extremamente proibido trabalhar. Perguntaram para mim, Rabino, eu tenho que trabalhar no sábado. E essa pessoa que está no processo de conversão, ela precisa entender que ela precisa entrar no clube. E como é que ela vai entrar no clube? Já se adaptando a sua vida para o processo, para cumprir Shabat. Ah, mas é difícil, é parnassá, é complicado. O judaísmo não faz proselitismo, mas é uma causa pétrea. Shabat é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Porém, uma pessoa que está no processo, praticamente deveria se adaptar ao Shabat. Porém, a lei especialmente se aplica somente aos judeus, não aos gentios. A pessoa que está no processo de conversão, há pouco eu falei que ela tem que cumprir o máximo possível, mas ela não pode cumprir 100%. Ela tem que acender uma luz, ela vai rasgar o
papel. Ela não vai lá para frente de todo mundo acender um fósforo, não. Ela vai ter que ter Irat Shamayim, e quando ela vai fazer essa transgressão, ela vai dizer, olha, Kadosh Baruch Hu, eu não posso cumprir a Torá Mitzvot completa, porque eu ainda não terminei meu processo, eu ainda não sou judeu ou judia, então eu posso acender uma coisa, mas Bezat Hashem me ajuda a terminar esse processo. Abre as portas, me guia para um rabino, me dá uma comunidade. Faz isso com Irat Shamayim. Tá? Vamos seguindo aqui. Porém, a lei, como eu falei, é direcionada às comunidades judaicas. O Shabat foi dado ao povo de Israel. Tá? Não foi por outros povos. O povo de Israel que recebeu o Shabat. Isso a gente tem que cumprir. É como nós dizemos que uma haverá, quando uma pessoa profana Shabat, é uma haverá. É um pecado. É algo mal. Ou seja, um gentil, ele pode comer porco? Não. Um gentil, ele pode comer porco? Pode, sim, senhor. Pode. Quem? Agora, um judeu pode comer porco? Não. Não. Uma pessoa que está no processo deve aprender a se comportar como um judeu. Cachuruto, né? A prática judaica vai puxar mais rápido a vida judaica, porque o processo acaba e depois existe vida após o processo? Existe. Então, uma das coisas mais importantes é cumprir Shabat. E se os rabinos, isso é o que eu espero de todos os meus alunos. Se a pessoa está aqui achando que é só teoria, está no lugar errado. O meu objetivo aqui, passei o dia todo escrevendo essa aula. Meu objetivo, chamei cada um na aula, não foi verdade? Chamei cada um. Porque quero que todos entendam a santidade de Shabat. Baruch Hashem. Seguimos, eu vou explicar conforme outro olhar. Como estou dizendo, como eu sempre falo, o Zohar HaKadosh, o Sod, a Kabbalah, vai falar de níveis diferentes de estudo da Torá. Uma pessoa deveria sentar-se e estudar os Midrashim, que está na Torá, os contos, as histórias, né? Vamos botar isso, que está dizendo na Torá. Isso é um nível de aprender a Torá. Mas existe um outro nível que a gente vai aprender, é o nível das mensagens espirituais. Uma mensagem espiritual une-se como criar as leis. E criando, ou seja, deixa eu tentar explicar de uma forma mais simples. Hoje em dia a gente tem o tempo? Não. Não, a gente não tem mais o tempo. Exatamente, Bicarom, próximo. Os sacrifícios, a vida judaica, a gente não existe mais. Por enquanto, há quase 2000 anos. E nesse período, a única coisa que restou, o que é? Vamos, gente, pensa. Beit Midrash, Labo. Beit Midrash. Aiwa! Senhores, lembre-se, como eu comecei essa aula, no versículo do livro de Êxodo 35, 12, que fala que Deus obrigou a fazer, e ordenou ao povo de Israel fazer as 39 melachot para construir o Mishkan para o Shabat.
Voltando à pergunta que acabo de fazer, hoje nós temos as 39 Melahot, temos o templo? Não. O que a gente tem? Shabbat. 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 Shabbat foi interrompido? Shabbat Não. foi interrompido em toda a nossa história, Não, desde a criação até desde a hoje? criação, não. 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 O Shabbat seria um portal? O Shabbat seria um portal? Shabbat é um presente que a Kadosh Baruch Hu deu ao povo de Israel. Nekudá, ponto. Vamos seguir. Entendemos que o lado físico das 39 Melahot, que desenvolveu a criação do trabalho, do avodá, do Beit Midrash, do templo, está interrompido. A gente não tem. Mas, senhores, nossos rabinos, os nossos sábios, criaram um mecanismo para que a gente possa construir um Beit Midrash espiritual. O estudo da Halachá, o cumprimento das mitzvot, é como se constrói, conforme o Zohar HaKadosh, um tabernáculo espiritual. Que você realmente vai entrar nesse tabernáculo e vai conseguir entender o conceito do Shabbat. Rabino. É um espaço espiritual. Eu estou explicando perguntas depois, senão eu vou perder meu tempo, ou perder a linha do pensamento. É um espaço espiritual, um mikdash espiritual, que vai abrir um espaço espiritual. Mas é muito diferente a Halachá, que é aplicada no dia a dia, que é dura, que é seca, e aí vem Shabbat. Porém, para fazer essa combinação de observar, quando você cumpre uma lei, e você bota essa lei, por exemplo, eu vou botar o tefilim. Bota o tefilim uma vez na semana. Esse é o correto? Não. Não. Uma mitzvah puxa outra mitzvah. Então, uma pessoa que tem intimidade com o seu tefilim, com o seu talit, ou acender as velas de Shabbat, ou fazer a tefilá, ela vai ter intimidade, ela vai conhecer as orações, ela vai ter intimidade. Então, quando você estuda as halachot, você vai ter intimidade, você vai saber como se comportar, como vocês estão fazendo agora. E aí não vai ser difícil. Então, quando você tem essa intimidade, as leis vocês vão saber o que é proibido e o que é permitido. E aí, normalmente, criamos algo no espaço espiritual. E aí, eu falo com as mulheres aqui, especialmente, uma mulher que tem Irat Shamayim, uma mulher que faz as suas halot, uma mulher que faz os seus terrilim, os seus salmos, uma mulher que cumpre a pureza familiar e conhece as suas leis. Quando ela vai chegar, combinando também da pureza familiar, cuidando da sua casa, Beit Yaakov, eu já falei isso em aula, quando ela chega no ápice da sua semana, que é acender as velas de Shabbat, essa mulher, essa mulher, ela vai acender essas velas e ela vai chorar. Ela vai ter uma conexão. Ela vai se envolver
numa Shekhinah, na presença de Deus. Na presença divina. Como a própria Gemara fala, as 4 amot. Os 4 amot significa o espaço entre o mundo físico e o mundo espiritual. Allah vai trazer isso quando a gente tenta fazer as coisas da forma conforme os nossos sábios orientamos. Mas, quando uma pessoa entende a Kedushá do Shabat, como o próprio Talmud diz, que a Shekhinah, a presença divina, vai sentir nos 4 amot, nos 4 lugares do mundo, 4 espaços, é o espaço espiritual que a gente criou, é o templo espiritual. E aí a gente vai conseguir entender na visão da Kabbalah que as 39 melahot, a gente não vai profanar ela, não vai cuidar dela, não vai fazer ela ser profanada, porque a gente entende que é algo que vai crash, como é que fala em inglês? Danificar a nossa alma. Então, quando a gente chega nesse nível de Kedushá, a gente está se conectando com o tabernáculo. Naturalmente, a gente vai ter um tabernáculo físico breve, mas o conceito, quando a Kadosh Baruch Hu pede para Moshe Rabbeinu, faz as 39 melahot para construir um Mishkan, é porque o físico é conectado com o espiritual. O Olam Hazeh com o Olam Haba. Não, Habibi, não existe o mundo só físico. Você sabe disso? Tudo é conectado com o mundo espiritual. E até o Mishkan. Um portal para mundos espirituais. Onde a gente entra, agora a gente conseguimos entender um pouquinho que as coisas não são preto nem branco. Que não é só simplesmente permitido e proibido. A consequência final é Kedushá, é Shabat. É algo muito mais do lado filosófico. É algo muito mais místico, muito mais espiritual. É transcendente. É isso que é o conceito. É difícil, mas é prazeroso. Geralmente, quando se fala na Kabbalah, que está se refinando, é esse nível que a gente está falando, que é o estudo da Torá. E hoje à noite vocês se refinaram. Você sabe, eu estou aqui no Quênia, eu tenho um projeto aqui na África, e é um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, e eu trabalho com israelenses. Os israelenses na terra de Israel, Shabbat, na Terra Santa. Então, hoje, infelizmente, muitos israelenses não cumprem Shabbat. Tem israelenses, judeus de pai e mãe, que não sabem o que é Netilat Yadayim. Nunca sabem o que é sentar numa mesa de um kiddush. Não sabem o que é kiddushá de Shabbat. Eu conheci muitas pessoas assim, infelizmente. Então, quando eu topei vir para cá, para esse projeto aqui, Safari na África, o ápice não era ir para o Safari. É importante ir para o Safari, para eles, pagaram. É importante também conhecer a dificuldade do mundo, mundos diferentes, país de primeiro mundo, país de terceiro mundo. Mas o ápice, o israelense, para mim, como rabino, sabe o que era? Chegar em Yom Shishi. Sexta-feira, preparar comida e à noite uma mesa especial com toalhas brancas, com comida boa de Shabbat, vinho, música, Kedushá de Shabbat. Quem é meu aluno ainda não sabe, porque
Vai ter Shabat em Portugal, vai ter Shabat no Brasil e em São Paulo. Aqui do chá é relacionado em Kabbalat e Shabat. Receber o Shabat. O Kiddush, santificar o Shabat. E a Seudot, alimentação. Então, aqui no que eu recebo pessoas israelenses de todas as idades. E aí veio um senhor, um jovem religioso, que é aquele religioso capa preta. Tudo é proibido. E veio um senhor, não era religioso, fez uma pergunta para ele. Qual é a essência de Shabat? Por que temos que cumprir Shabat? E aí, infelizmente, ele disse, Shabat, o que se faz em Shabat? Ele perguntou. Shabat é proibido fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E o Senhor perguntou novamente, mas o que eu posso fazer em Shabat? Novamente, Shabat é proibido fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E aí, a pessoa não conseguiu entender. Quando você estuda Alahá, você precisa ter uma visão geral, 360 rotatória. Não pode ser fechado. E esse nível espiritual que essa pessoa tentou passar para outra, Shabat não tem graça. Eu não vou conseguir cumprir isso. Eu não sou, a minha essência não é isso, falou aquele senhor. O erro foi diferente. Ele não conseguiu transmitir a essência de Shabat. Por isso muitas pessoas se afastam do povo de Israel, se assimilam, porque não tem essa entidade, não há conexão. Isso é o mais difícil. Quando eu era rabino lá em Portugal, eu ainda sou rabino em Portugal, mas quando eu era rabino da comunidade em Belmonte, eu dava muitas entrevistas na RTP, na SIC, quem puder dar uma olhada, deve estar na internet. E uma jornalista veio da RTP, veio perguntar para mim sobre a questão dos refugiados sírios. Na época, se recebia muito refugiados sírios na Europa. E ela veio com uma pergunta que é um trick. Vocês, judeus, já foram bastante refugiados. Vocês viviam, né, indo terra a terra. E hoje vocês são desconectados. Como é que você vê essa questão dos refugiados? E, futuramente, eu também falo que um dos grandes problemas dos refugiados foi que mudou todo o conceito da União Europeia. Acabou. Questão de tempo. O Brexit, a Inglaterra pulou fora, a Alemanha, uma confusão, a Europa está um mais pobre, Portugal, assaltos, violência, imigrantes entrando, e a estrutura está difícil. Isso com a chegada dos refugiados. Agora vai ter mais novos refugiados no Afeganistão. E essa jornalista, ela fez uma pergunta que me tirou, que eu fiquei meio assim, como é que eu vou responder essa mulher de uma emissora como se fosse a grande emissora do país, a RTP, a SIC, que é comparente como a Rede Globo, a SBT, essas emissoras. Ela fez a pergunta: como vocês vivem no século XXI e um dia que hoje, esse século XXI, uma pessoa que não está conectada, ela está
Tem uma frase, quem não se comunica se estubrica, né? A palavra no Brasil isso. Se você não tem a informação, você está perdendo a informação. Vocês, judeus, uma vez por semana, se desconectam. Vocês fazem Shabat. Isso não é uma coisa meio medieval, numa era onde há o WhatsApp, onde há o Facebook, o Instagram, onde a informação precisa estar first to know. Não um pouquinho arcaico, não ter a televisão, não escutar um rádio. Ali, que pergunta boa. Né? Desligar o telemóvel, não ver televisão, não escutar rádio. Estamos vivendo no século XXI. Aí eu respondi da seguinte forma. Eu tenho êxito. Porque na semana, todos os dias acordamos e a primeira coisa, na maioria das 99% das pessoas é pegar o telefone para ver se tem mensagem no WhatsApp, se há mensagem no Facebook, a informação do Instagram. É uma geração que está totalmente ligada ao mundo virtual. É uma doença que talvez daqui 10 anos, 30, ou 20 anos, a gente vai ter sequelas. E aí, né, a gente vai ver que esse problema a gente tem na semana. Mas uma vez na semana a gente se desconecta. Por quê? A nossa, quem é da época de 80, 70 para baixo, se tinha o costume de tomar café da manhã juntos, ou almoço, ou jantar na mesa, conversar. Na Europa tem, até hoje na Espanha e na Itália, siesta. Mas essa siesta não é aquela siesta que tinha antigamente, que o pessoal sentava na mesa, se alimentava, conversava, como é que é o trabalho? Não, não. Hoje você está conversando, está na mesa, mas você manda um text. Você manda uma mensagem para a pessoa do outro lado. Não se fala, não se dialoga, só se escreve. Então, esse é um problema muito sério. Mas em Shabat, a gente tem que se desconectar de tudo isso. A gente tem que... Falei isso para repórteres, a gente tem que estar ligado no que é mais importante. E o que é mais importante? O pai. Qual é a educação que um pai pode dar ao seu filho? Primeira coisa é comprar um Sefer Torah de pelúcia ou comprar um tablet? Comprar o Pega uma criança de 1 ano. Pega um tablet. Pega uma criança de 1 ano. Ela já sabe abrir o celular, fechar e ir no aplicativo, na internet. Esse é o nosso problema na nossa geração. O pai precisa instruir seu filho a amar Shabat. Porque se ele instrui o Shabat na sua vida, não é só na teoria aqui com o Rabino Franco, mas sim chegar, eu particularmente, quando chega quarta-feira para quinta-feira, eu sinto o Shabat. Eu sinto o Shabat. Então, quando você chega a Shabat, você consegue entrar nessa esfera, e com isso eu termino esse período, não consegui falar tudo, e a gente vai continuar essa aula na próxima semana. Esse conceito de tabernáculo, de Mishkan espiritual, para poder chegar ao nível de Shabat. É muito difícil, mas quando a gente começa a fazer esse Avodat Hashem, esse trabalho de Hashem, esse stadlut, esse trabalho interno, hoje eu vou cuidar de Shabat.
Mas não dá para fazer Shabat com uma andorinha só. Precisa estar dentro do seio comunitário. Precisa estar com pessoas que cumpram o Shabat. Não adianta você ser o estranho dentro da tua comunidade. Precisa manter aquilo chá. Ser santo porque Hashem é santo. Ele próprio fala isso muitas vezes. Se a gente não mantém isso, como já a Torá fala, e vou voltar a falar, quem cuidou do povo de Israel todo esse tempo todo? O povo de Israel não cuidou do Shabat. Foi o Shabat que cuidou do povo de Israel. Que Bezat Hashem, como o meu rabino, o rabino Dov Pigon, o rabino da Yeshiva Mahomei, Rosh Yeshiva, falava madrigot be madrigot, degrau por degrau. A gente possa crescer em emuná, em fé, e que a gente possa, esse conceito, essa semente que hoje eu aprendi para vocês, o conceito das 39 melahot. A gente vai continuar falando sobre elas e vamos detalhar elas. Mas o mais importante é que vocês entendam que construir um templo espiritual para poder chegar a níveis de Shabat, para que do chá de Shabat possa ser algo que vamos estar alimentando a nossa alma. Ou seja, a gente não vai viver muito tempo aqui, até os 120 anos. E o Shabat, quando ele é vivido, experimentado na sua integridade, a gente vai conseguir entender como é que é lá. Nós somos muito egoístas. A gente está muito enraizado nesse mundo. Então precisa desconectar um pouco. Desconectar o Emet. Sheilot, perguntas. Pronto, agora está liberado para vocês. Vão tomar água. Rabino, uma pergunta talvez até simples, né, mas que eu tenho uma dúvida. Dentro das 39 melahot que a gente tem, eu, no caso, estudar um tema secular, como matemática, física, ou seja, o assunto que seja, estudar, entraria dentro das 39 ou não? Alguém sabe explicar esse negócio ou vocês querem que eu explique? Rabino? Vai lá. A pergunta que eu faria para mim mesmo, né? Que eu entraria no consenso para me perguntar, o que é que isso estaria contribuindo para o Shabat ou para a construção de uma vida judaica no Shabat, né? Assim, o que é que isso estaria contribuindo com a minha vida de Torá, né? Tá estudando um tema secular, o que é que isso teria de importância, né, na minha vida de Torá? Que o Shabat, ele é um portal de Deus, um povo de Israel, para a gente se conectar. Isso não estaria me conectando, entende? Só se de alguma forma fosse para contribuir, vamos supor, alguma coisa relacionada à sinagoga que fosse necessária, que eu precisasse de urgência, eu não sei como que ficaria. Existe uma expressão que existe coisas de Shabat, Shabbatit, e uma coisa que não é, que é Hol. Veja bem, queridos alunos, às vezes eu sou duro, mas a minha dureza não é uma dureza má, é uma dureza que eu quero que vocês aprendam. Imagina se você estivesse perto de mim, né? Eu ia pegar no pé de cada um. Estou brincando. Mas a gente tem que entender uma coisa. Existe a palavra bitachon. Bitachon é confiança. Eu preciso estudar matemática, é importante para uma profissão. Mas ele não é uma matéria de Shabbat. Shabbat eu preciso sim entrar no portal espiritual para Shabbat. Agora é um nível. Eu não posso também dizer, não faça isso. Embora a Allahá vai dizer que não faça. Entre no nível de Shabbat.
Hoje, um rabino, ele lida com muitos temas muito difíceis. O máximo que eu iria fazer e pedir que a pessoa se esforçasse para que mantesse aquilo de Shabbat. E com isso, minha palavra basta. Acho que eu podia responder minha pergunta. Essa tua pergunta. Rav, Sim. eu tenho uma dúvida sobre a locomoção no Shabat, no Shaharit. Como que funciona? Perdão? Pode a locomoção no Shabat, a locomoção. Olha, existe uma melachá de Shabat, uma proibição, que a gente não pode andar quantos amot? 2.000 metros, né, eu acho. 2.000 metros. Amot, como é que fica? A gente não pode andar. É proibido andar 2.000 amot. Seria essa metros quantidade amot é uma expressão, tá, da Guemará, e aí daria como 2 quilômetros e meio. Vamos botar essa situação. Uhum. Se eu não consigo imaginar lá no Nordeste, eu não conheço bem, tive algumas vezes, mas não consigo imaginar o Fortaleza, ir para o centro de Fortaleza para um bairro distante. Com certeza vai dar muito mais que 2 quilômetros. Isso já é um problema. Se a cidade não tem um eruv, se a cidade tem um eruv e esse eruv é conectado, aí tem outras soluções. Mas a realidade fora da terra de Israel é complicada, ou nos grandes centros. O que é mais importante? É cumprir Shabbat, a santidade, ou ir para a sinagoga e rezar no Minyan? Ir para a sinagoga, mas aí, hoje em dia, a comunidade vive não mais no centro, moram no distante, os judeus. E são perguntas rabínicas, são questões rabínicas que a gente tem que resolver. Muitas comunidades criam lugares, hospedagens para as pessoas que são Shomei Shabbat ficar. Outras comunidades, no caso o Chabad, eles fazem vista grossa, né? Não é problema deles. Então, receber os judeus é importante, eles entendem que é mais importante o judeu não perder sua identidade. É difícil a pergunta, não é uma pergunta fácil. Em cada caso é um caso. Tem que ter orientação, né, Rav? Tem que ter uma orientação rabínica. Não é uma coisa pronta, tá? Não existe uma receita pronta. Você faz isso e isso. Cada pessoa é um caso. Eu vou tentar ajudar ao máximo, mas tudo no meu limite. Lembra que o senhor me falou do Êxodo? Perguntas sobre o tema que a gente... Lembra que o senhor me falou do Êxodo? 35. Êxodo 35. Perguntas... Não, é do Êxodo da pessoa que quer viver uma vida judaica, né? Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem como, entende? Lembra? Eu conversei isso com todos os meus alunos que estão em alguns lugares. Eu digo, você tem que estar dentro de um ser comunitário. Não adianta você estar um ser comunitário e a comunidade seja reformista. Você é o pato feio dentro do monte de cisnes, vamos botar essa expressão. Isso é diferente. Então, você tem que procurar um lugar shabatit, ou um grupo que quer cumprir Torá e Mitzvot. Perdão, viu, Rabino, até por ter colocado isso agora, viu? Obrigado. Não, é importante, tudo é importante. Como eu falei, para quem não conhece, esse é o Yaakov Gouveia, eu tenho o Davi Gouveia, tenho o Yaakov Gouveia, os Gouveia estão tomando conta daqui. Eu acho que é importante a gente comentar isso, a gente não terminou essa aula, tá? Semana que vem, ou essa semana, como eu estou um pouquinho mais livre essa semana,
eu não sei se eu viajo amanhã ou segunda, eu vou com um safari e depois eu volto. Talvez eu vá em Shabat que vem, eu esteja em Nairobi, na capital do Quênia, e aí volto para cá, para Mombasa. Eu estou em Mombasa, é 1 hora de viagem de avião, e aí eu volto para cá, e aí me preparo para voltar para a terra de Israel. Mas as aulas, domingo, eu não sei se vai ser aqui, em Mombasa, se vai ser em Nairobi, ou se eu fico... Por mim, eu quero ficar aqui, não quero viajar não, estou cansado de viajar. E aí, na próxima semana, tá, a gente vai ter a aula de quinta-feira já em Israel. Tá? Essa quinta-feira agora a gente vai dar aula aqui. Na próxima quinta-feira da semana que vem vai ser em Israel. Tá? Então, alguém mais tem perguntas? A aula foi boa? Vocês conseguiram entender alguma coisa? Vamos lá perguntar. Ari, me fala o que você aprendeu dessa aula. A respeito do que o senhor versou sobre as melahot, de aspecto geral, e a profundidade segundo Shulchan Aruch e Halachá. O senhor desdobrou também sobre tema específico que não há pergunta pronta, o que mais me deixou em perspectiva, porque cada caso é cada caso. Realmente não dá para ter uma fórmula pronta para situação distinta. Porém, ficou a dúvida que o que é melhor? Cumprir Shabat em casa e ser Shabat Shomer, ou ir rezar com Minyan? Shomer Shabat. Sim. Shomer Shabat. Isso é uma pergunta que a pessoa, olha, tem uma pessoa que está em Lisboa, é judia, essa pessoa fazia Shabat sozinho em um bairro distante de Lisboa. E ela ficava depressiva. Ela não conseguia, o Shabat era uma tortura. Então, nesse ponto, foi liberado para que ela pegasse o carro e fosse para o Shabat, cumprir Shabat. Quando se tem filhos, Rav? Aí, presta atenção, só para vocês entenderem, porque não é dizer que, ó, libera tudo. Não, cada caso você tem que levar uma comissão rabínica, tem que levar uma situação que os rabinos vão chegar, que vai ser como Pikuah Nefesh. Aquela pessoa, ela está acostumada a viver dentro de uma comunidade, se ela está acostumada a fazer tefilá, e ela está num lugar que não vai poder ir mais, que não tem eruv, então ela vai andar mais de 2.000 amot, é melhor buscar um rabino da sua comunidade e ver qual é a melhor situação. Qual é a melhor situação? Achar um lugar para ela ficar em Shabat. Se não conseguir, vai se achar outra situação. Mas não pode ser liberado, né, para geral. A gente tem que manter essa entidade de Shabat. Essa semana, amanhã é segunda, né? Eu vou falar no grupo com vocês para ver se eu não viajo. Eu quero dar uma aula de reposição amanhã, quem puder. Não é obrigatório, tá? Mas eu quero dar aquela aula que eu não pude dar quinta-feira. Eu estou terminando uma outra aula e a gente vai continuar essa aula também, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Considerações finais. Quem quiser falar, por favor, fale, porque já está tarde aqui na África. Acho que o mais importante é a conexão que a gente faz espiritualmente no Shabat com o templo e com o dia santo. Mas para poder cumprir essa conexão, é preciso fazer a Alahá e cumprir as 39 melachot. Não profanar as 39 melachot. Não, tem que fazer sim, mas sem entender que a gente está fazendo essa conexão. Então, isso aí, a fé, meu anjo. Muito bom. Gostei do negócio. Vamos lá agora perguntar aqui para o Menachem. Menachem, o que você achou dessa aula? Shalom, Rav. Achei muito importante esse tema das 39 melahot de Shabbat. São a essência de Shabbat. Sem respeitar as melahot, não tem como
adquirir essa Kedushá de Shabat. Então, achei muito interessante o ponto que o senhor trouxe, que o Shabat é um sinal que vem do Olam Rabá e do Gan Eden. E independente do que aconteça com a Israel, o Shabat sempre vai existir. Então, hoje não temos o Beit HaMikdash, mas o Shabat é uma aliança perpétua. Então, independente do local que nós formos, a gente tem que cumprir o Shabat e observar de acordo com os pormenores das melachot, de cada halahá, de cada decreto rabínico que envolva, que esteja, que derive de uma melachá, para a gente realmente se conectar e poder estar cumprindo plenamente todas as leis de Shabat. Senhores, Yuri, Marcelo, paizão, Edson, eu quero, e todos aqui, eu quero dizer para vocês, eu nunca vou falar uma coisa tão como o Rabino Boris. Tenham temor pelo Shabat. Tenham amor pelo Shabat. Começa a semana hoje. Eu sei que a vida em muitos lugares, no Brasil, em Portugal, econômico, o dinheiro está difícil. Mas façam um sacrifício pelo Shabat. A melhor coisa, a melhor halá, o melhor vinho, o melhor prato, a melhor roupa, a melhor tefilá para o Shabat. É a única coisa que eu peço para todos. Tenham amor para o Shabat. Porque quando vocês amam o Shabat, vocês têm um sucesso. Vocês têm a alegria. Vocês alegram a alma. E agora, a bancada que é papai, sabe que a vida muda depois quando vem os filhos. Então, estou dando aula para vocês, para instruir vocês, não para vocês, mas para os vossos filhos. Liu, Exato Hashem, Edson, que tem filhinhos pequenos, todo mundo, Yaakov também, Ari, a Rita tem netinhos em Israel, o Mateus vai casar, Exato Hashem, o Jorge tem filhinhos, a Eva tem uma filha, eu acho que tem uma filha, não é? Você me perdoa. Todos esses alunos tenham carinho com o Shabat. Se esforcem com o Shabat. Desconectem e se conectem com uma Kedushá. Shavua Tov. Eu quero ver aquela frase que o pessoal gosta muito. Já passou rápido. Já! Eu queria na próxima, talvez amanhã a gente vai falar um pouquinho, vai fazer uma coisa diferente. Eu quero ensinar vocês a cantar música de Shabat. A gente vai fazer um Shabat lá em São Paulo e também em Portugal. E eu não quero que vocês fiquem na mesa só olhando com cara de vento quando a gente estivesse cantando, né? Ou balançando, mexendo os lábios, né? Não sabendo nada. Não quero isso, gente. Eu quero que não vão passar vergonha, por favor. Então, vamos preparar vocês para aprender as canções de Shabat. Então, vamos fazer isso amanhã se eu não viajar. Tá? Brineda. Shavuot.